Fala, amigos e amigas, eu vou falar hoje sobre o debate que aconteceu no podcast Três Irmãos, entre Rubão e Paulo Cogos. Eu vou falar como que eu conheci o Rubão aqui no YouTube, nas redes sociais, e vou falar sobre o Paulo Cogos também. Peço desculpas a vocês se esse vídeo não ficar tão bom, é porque eu não estou 100%, estou à base de remédio, medicado, vou no médico depois da manhã, tomara que não seja nada grave, tá? E pode ser. Então eu não estou 100% aqui, se o vídeo não ficar bom, eu não preparei o roteiro, peço desculpas, ok? Vamos lá. Então aconteceu esse debate entre Rubão e Paulo Cogos, né? Muitos aí diziam que é um debate mais esperado do ano, que foi o melhor debate do ano. São duas figuras que era óbvio, né, que iria perder o controle durante o debate, né? Podemos dizer assim que ficou naquela hora, né, naquela hora do episódio do decreto, né? Cadê o decreto? Né, que ficou mais acalorado, né? E, bom, da parte do Paulo Cogos é um cara que ficou berrando, né, feito um moleque mimado o tempo todo no debate, e aí o Rubão teve que berrar também, gritar, porque, pô, o cara não leva desaforo para casa também, né? Bom, esses debates viraram uma ferramenta principal para você ganhar hype. O Rubão ganhou o hype dele, o Cogos ganhou o hype dele, mas quem ganhou mais ainda foram os apresentadores, né, do podcast Três Irmãos. Né? Quando estavam os dois lá brigando, sabiam que ia gerar muita audiência, então eles ficavam lá no fundo, rindo e tal, né? Assim que eles começaram, o Cogos a gritar e o Rubão a gritar também, né, é uma felicidade extrema para eles, né, porque isso ajuda a alavancar, dá mais audiência e ajuda, quanto mais treta, melhor, né? Que aí o podcast vira corte, vira viral, né, viraliza, e aí o podcast ganha holofote, ganha audiência, ganha inscritos, né? Então é para isso que essa galera promove esse tipo de debate, tá? Então assim, bom, vamos lá, Rubem Gonzalez, né? Eu já conheci o Rubem Gonzalez aqui na plataforma muito antes de muita gente. Eu acompanhava há anos o Rubem Gonzalez desde a época do Pé no Rádio, alguma coisa assim, um programa que ele fazia, tipo um podcast, né? Na época podcast era uma coisa que você ficava falando sozinho, né? E a pessoa escuta. Um áudio podcast, podemos dizer assim, né? Esse tipo de podcast é mesa cast, né? Diferente. Então ele falava como se fosse no rádio, E ele falava umas coisas interessantes, sabe? E ainda não era geopolítica. E eu conheci o Rubão bem antes dele fazer o canal Geoforça, né? Que é o canal dele de geopolítica. Que foi aí que ele começou a ir nos podcasts, começou a ganhar mais visibilidade, né, o Rubão, e muita gente aí do YouTube conhece o Rubão, sabe quem é o Rubão hoje em dia. Então eu conheci ele antes disso, né, bem antes, e aí eu tive um desentendimento com ele, né? Eu não quero entrar em detalhes aqui para não gerar esse desconforto de novo, tá? Eu estava vendo uma live dele e o assunto era sobre segurança pública, não vou entrar em detalhes, tá? Ele falou uma coisa que eu não gostei, né? E fiz um vídeo assim, puto, né? E fiz um vídeo horroroso, né? Assim, xingando, nervoso, mas nada contra a pessoa
Rubem Gonzalez, eu estava atacando nesse vídeo o que milhares de brasileiros pensavam, né, nesse quesito aí de segurança pública. Eu não, enfim, então é isso. E aí ele ficou puto. Em menos de 24 horas, algum seguidor dele viu o meu vídeo, mandou para ele, ele foi lá e me ameaçou de processo, né? Que ele ia encontrar no tribunal, etc. E quando ele estava falando no canal dele na época que ele ia processar, que ele falava, chega, agora eu vou processar, não, fui eu, tá? Fui eu. Então, assim, adoraria debater com ele ou conversar, não é nem debate, né? Uma conversa, ter uma conversa sobre segurança pública. Logo depois eu apaguei o vídeo, tá? Não por causa dele, por causa de ameaça, né? Mas sim porque eu xinguei no vídeo e eu achei que eu fui desonesto com ele, certo? Mas eu estava muito puto, eu estava sob emoção e eu também não gosto quando eu gravo vídeos assim. Hoje eu não gravo mais vídeos assim, dessa forma, né? Isso foi há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. E ele ficou muito bolado comigo, né? E assim, é isso. Enfim, vamos lá. Muita gente fala que o Rubão é o tiozinho do Zap, né? Só que eu acho o seguinte, o Rubão, eu não acho ele tiozinho do Zap, né? Pelo menos ele pode até ser um tiozinho do Zap, mas um cara mais com sabedoria, com conhecimento. Ele manda muito bem na geopolítica. Eu assisto o canal Geoforça, né, dele. Olha, eu tenho divergência no âmbito de segurança pública. Eu acho ele mais conservador, tá, no âmbito de segurança pública, mas isso é normal, tá, pessoal? Ter divergência e tal. O Rubão é do campo. É do campo. Ele não é de esquerda, tá? Mas prestem atenção no que eu vou falar. Entre muita gente de esquerda, que se diz de esquerda, o Rubão está mais à esquerda do que esse pessoal. Em outros setores, em outras áreas, falando, né? Não estou falando mais de segurança pública, né? Ele é mais, porque ele é anti-imperialista, anti-sionista, enfim, não paga pau para os Estados Unidos, né? Ele é nacionalista, né? E entende de geopolítica. E uma coisa que eu admiro, não é que eu admiro, que eu me identifico com o Rubão, é que ele é um cara que fala as coisas na lata, manda o papo reto, não leva desaforo para casa, né? E eu me identifico com isso. Eu também sou assim, eu também sou explosivo, às vezes, igual o Rubão, né? Falo, mando papo reto, se eu tiver que xingar, eu vou xingar, se eu tiver que, sabe? Então, eu me identifico. Ele está mandando bem nos debates, né? Não estou falando necessariamente de debate antagônico, botar um Cogos, um ANCAP e um nacionalista, né? Mas ele vem mandando bem, e ele mandou bem com Cogos, né? Debate com Cogos. Botou o Cogos no lugar dele e teve uma conduta de como seria, o certo, o tratamento contra um extremista, Paulo Cogos, né? Um cara de extrema direita. O Luiz Diverso apresentou o Paulo Cogos como ANCAP e candidato a vereador. Ele não é ANCAP. Qual é o ANCAP que chama, quando está com medo, chama a polícia militar?
usa o Estado, usa o fundão eleitoral, não sei se ele usa, ou ele falou que usava o fundão eleitoral, assumiu, né? Então ele usa coisas do Estado. Então, como é que pode ser um ANCAP? Ele é um bolsonarista, tem 50 vídeos dele aí com o Bolsonaro, ele indo passear com o Bolsonaro, e ele é um cara de extrema direita, islamofóbico, racista, né? Eu não sei, não posso falar se ele Zion, né? Sionista, mas provavelmente deve ser, né? Porque ele odeia muçulmanos, ele faz discurso de ódio contra, né? Quando ele fala de terrorismo, ele associa logo a islâmico e tal, então ele ofende a religião mesmo, ele ataca a religião, ele ataca esse povo. Ele é um templário, né? Várias vezes ele é vestido de templário. Então eu acho errado muito humanizar o que o Cogos propaga. O problema não é o Cogos, a pessoa dele. Ele não vai sair aí por aí com uma AK-47 metralhando todo mundo. Quem vai sair com a AK-47 metralhando todo mundo é os seguidores do Paulo Cogos, porque ele propaga extremismo, ele propaga a ideia racista, misógina, né, homofóbica. Foi homofóbico com o Rubem Gonzalez no debate, né? Ele falou: porra, bicho, né, se eu fosse gay, por que você é homofóbico? Teve essa parte aí do debate, né? E ele, eu tenho direito de não responder. Se ele falou não tem direito de responder, é porque ele é homofóbico, né? Então, é esgoto. Esse Cogos aí é esgoto do esgoto da extrema-direita. É uma figura mais abjeta que eu já vi. Agora, o Rubão, não. É um cara mais centrado, né? É um cara que, assim, passei a seguir mais ainda o Rubão depois que eu descobri, né? Eu não conhecia o Geoforça, passei a conhecer o Geoforça depois que eu descobri que ele era anti-imperialista e batia nos sionistas. Então, para mim, já é do campo, entendeu? Já é um cara que eu posso sentar na mesa e conversar, né? E vai sair uma boa conversa sobre geopolítica, outros assuntos. É um cara que eu poderia ser até amigo, né? Não precisa necessariamente ser de esquerda. O Rubão já falou que ele não é de esquerda, mas, eu repito, ele é mais esquerda que muita gente, tá? Agora, divirjo muito desse negócio do regime militar, que ele fala lá dos ditadores, do desenvolvimento do Brasil, que criou várias coisas, né? Fez parte, né, da parte de Getúlio, etc. Enfim, eu discordo de muita coisa do Rubão, mas eu não sou inimigo do Rubão, eu não sou contra o Rubão. Pelo contrário, eu apoio o que ele fez, e o que ele fez com o Cogos foi certo, né? O Cogos falou do Brizola durante o debate, contou uma lenda urbana, né, da época, que proibiu a polícia de subir a favela, que o Brizola proibiu, e o Rubão foi lá e ficou puto e falou: meu irmão, prova, cadê o decreto? Né? E aí esse é o corte que o Luiz Diverso fez. Eu indico, se vocês quiserem ver imagens desse debate, né, assistam o corte do Luiz Diverso. Ele corta justamente nessa parte, né, que fica mais acalorado, que eles gritam, xingam o outro, né, enfia na rabiola, enfia você, enfia o Brizola na sua rabiola, enfia o Amêndola, Coronel Amêndola, não sei lá onde, né? Então, assim, agora, Cogos falar sobre o Brizola, realmente, assim, sabe? E aí depois ele mandou um tipo assim: você tem fetiche com o Brizola, sabe? É um idiota, é um estúpido, né? É um homofóbico, é um racista, islamofóbico de carteirinha, né? Há vários anos aí que eu vejo o Cogos sendo racista, porque você ser islamofóbico, você é racista. Não tem outro, né? Ponto final, acabou, né? Então, assim, aí o Cogos vai lá e leva uma espingarda pro programa,
bota a espingarda na mesa, sabe? Se eu tivesse lá, se eu fosse o Rubão, eu olhava para aquela espingarda e falava, irmão, enfia essa espingarda na sua rabiola, rapaz. Entendeu? Então ele propaga essas ideias de tem arminha e tal, Bolsonaro tem que exterminar. Falou pro Rubão que o Rubão defende bandido e tal. Pô, cara, imbecil. Só porque o Rubão não acreditou na palavra do Amêndola, do policial militar Amêndola. Aí o Cogos já imputou que o Rubem defende bandido. Entendeu? Uma coisa assim, baixo nível, total, né? Um cara completamente desequilibrado, Cogos, né? E o mais engraçado de tudo, que tem uma foto aqui, vou até mostrar para vocês, emblemática, né? Na hora que o Rubão vira de costas pro Cogos, o Cogos, do nada, depois de um silêncio, ele do nada grita com o Rubão, né? E fala que ele defende bandido, apontando o dedo, só que, porra, na careca do Rubão. Você vê como é que o cara é covarde, né? O cara se diz ANCAP, mas quando é confrontado, ele vai lá, corre para a polícia militar, né? Você vê como é que é a atitude de um covardão, né? Ele tá de costas aqui. E aí ele cresce, entendeu? É atitude de covarde, apontando o dedo, né? Só que não tá na cara, porque ele tá de costas. E ele começa a gritar, né? Dar o chilique nele. Então, tem muitos vídeos, eu vi muitos cortes de vídeos do Rubão falando lá sobre o genocídio, né? O Oriente Médio. Eu não quero entrar em detalhes aqui porque a plataforma vai me punir. Mas, cara, o Rubão fala na lata, manda o papo reto, entendeu? Ele sabe o que está acontecendo ali no genocídio. Ele sabe que aquilo ali é uma limpeza étnica, etc. Né? Ele está do lado certo, né? Ele está do lado certo. Ele não faz militância, eu entendo isso, mas ele está do lado certo, né? Tanto que ele fala, pô, a galera, né, que fica com a bandeira lá enfiado na rabiola e não tira, etc. Ele critica essa galera. Ele sabe que essa turma nazi aí, né, que essa turma é nazi, né? Ele sabe que, né, essa galera é desonesta, é mentirosa. Ele conhece sobre a propaganda mentirosa de Netanyahu, né? Enfim, resumindo, eu vi alguns cortes dele falando sobre esse genocídio e sobre né, esses países aí que eu não prefiro não falar o nome aqui, né? A Palês, né? E Is, né? Então ele fala muito bem disso. Estou fechado com o Rubão nisso daí, certo? Agora, eu divirjo de muita coisa do Rubão. E isso é normal, tá, gente? Isso é natural. Eu até achava que ele era mais reaça, mas vendo assim mais de perto, acompanhando mais de perto, ele é um cara que, assim, ele é o cara do gorila da bola azul, né? Que não tem medo de ninguém, confronta todo mundo, levanta o tom de voz, né? Manda Sifu, né? Manda dane-se e tal, etc. Mas é um cara que eu sei que não vai fazer nada de errado, né? Pelo caráter, pela índole. Eu sei que é um cara que dá para você manter uma amizade tranquila, certo? O desentendimento que eu tive com o Rubão, a gente vira essa página, acontece, isso acontece. Ele veio no meu canal, me conheceu o meu trabalho e deixou quieto, não sei se deixou quieto, mas, cara, eu tô aqui para ficar de paz, de boa, sabe? Eu tenho meus algozes e os meus algozes não é o Rubão, né? Seria um dos últimos, né? Eu tenho meus algozes é a extrema-direita. Meus algozes são a extrema-direita, é a extrema-direita. Né? São figuras como Cogos, Alan dos Santos, né? Etc. E por aí vai. Malafraia, malacraias da vida. Bom, tem um detalhe aqui. Tem um pessoal que fala que o Vilela
desculpa, tem um pessoal que fala que o podcast Três Irmãos é um podcast por ter chamado o Renato Três Oitão, etc., essas figuras da extrema-direita. É um podcast, eu falei headcast, viajei. É um podcast de extrema-direita, que os caras são reaça. Tem o Barbudo, né, e tem o outro lá, cara, me perdoa, eu esqueci, eu não lembro aqui o nome deles, né, os apresentadores do podcast Três Irmãos, e falam que é tão extrema-direita quanto o Vilela. Não é mesmo, não é mesmo. O Vilela é um cara extremista, Vilela é um cara mentiroso, né, que fala com voz mansa e tal, é um cínico, né, mas é totalmente de extrema-direita. Para você ser um nazi-sionista, você tem que ser de extrema-direita, total, né, apoiando carnificina, genocídio, etc. Né? Então, assim, não vai comparar. E o Barbudo, que eu creio, o cara é gente boa pra caramba, né, pelo que eu tô vendo. O Barbudo aí, eu não sei o nome dele, do podcast Três Irmãos, né? É um cara que falou que chegou à conclusão, depois de ter visto vários debates, que a esquerda, né, os comunistas, a esquerda, tem um nível intelectual assim incomparável com a galera da direita, da extrema-direita, que foi lá nesse podcast, né? E até muita gente está brincando, né, dizendo que esse cara, o Barbudo aí, tá virando camarada, né? Tá virando, tá indo para o nosso campo. Pode até ser, né, que ele esteja realmente vendo de que lado que ele vai, né? De qual lado que ele se identifica mais. E ele está vendo que a extrema-direita é só imbecil, né? Que propaga fake news, né? Extremismo, que grita, que ofende, né? E é isso. E ele começou a ver que o que faz mais sentido e que tem mais intelecto é o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda realmente estuda, coisa que a direita não faz, né? Agora, pessoal, na boa, só para encerrar, como é que vocês podem levar um Paulo Cogos da vida a sério, né? Um cara burguesinho, que nunca trabalhou na vida, né? Não estou falando grande burguês, estou falando um burguesinho que mora nos jardins, né? Paparicado pela mãe, né? Sustentado, enfim, etc. Não vou entrar nisso daí. Mas, cara, que não fala nada com nada, na verdade, né? Leu, pode até ter lido muita coisa, deve ter lido muita coisa errada, né? Critério literário também não significa nada, não significa que você é um cara inteligente, né? Que você seja um cara intelectual. Cogos é um imbecil, é um bolsonarista, é um reacionário, racista, né? É islamofóbico, arabifóbico, talvez, né? E nazi, tem né, ideias estapafúrdias. Pô, só do fato do cara ser templário, né, Zé Cruzadinha, podemos dizer assim, né, é um merda, só isso. Se o problema para ele no mundo são os muçulmanos, é o Islã, o cara é um idiota, é um imbecil, certo? Então, eu sei que o Rubem aceitou debater com Cogos para ganhar mais hype, né? Assim como todo mundo ganhou. Todo mundo ganha. Agora, a ponte para o sucesso, para você ter sucesso, é você ir nos podcasts. Não é mais fazer react. É você ir nos podcasts. E aí você treta com a pessoa e você começa a ganhar hype, a parada viraliza e pronto. Checkmate, bingo. E é isso aí. Obrigado por assistir. Eu sou Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante, vai ajudar a gente no engajamento. Seu comentário será lido. Eu peço perdão pela minha situação aqui, eu não estou bem, né? Então muita coisa eu devo ter esquecido de mencionar aqui no vídeo. O vídeo já está muito longo, eu não gosto de fazer vídeo longo. E não sei se... Bom, enfim. Tamo junto na luta, obrigado por assistir. E Rubão, fechado contigo, hein, Rubão? Não vai me bloquear, hein, Rubão? Passou aquilo ali, hein?
Agora estamos juntos nessa luta aí, né? E eu gosto de geopolítica também, né? Então é isso aí. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.